Então, pessoal, vamos começar a iniciar a nossa aula. Deixar já aqui marcado o nosso próximo encontro na semana que vem, tá? Não vai ser na quarta-feira, porque na quarta-feira eu estarei iniciando uma turma na escola que eu dou aula, tá? À noite. E aí, na quarta-feira da semana que vem eu não vou poder. Vai ser na quinta-feira. Porém, na quinta-feira tem muitos que gostariam de assistir e estarão em aula. Lembrando que todas essas aulas estarão gravadas. Do jeitinho que vocês estão ouvindo agora, vocês vão receber ela totalmente, né? Sem nenhum tipo de corte, para vocês poderem assistir posteriormente. Para tirar dúvidas, revisar, é importante, tá certo? Então, todas as nossas aulas, elas ficam gravadas e o aluno que fez a sua inscrição, ele receberá a sua aula gravada. Vou enviar também esse material em PDF para vocês estudarem. Além dos slides, vou enviar também um livreto, uma apostila, que é muito interessante e importante para vocês. São materiais exclusivos, eu peço que vocês, por gentileza, não repassem. Só vocês vão ter direito a esse material. E também a nova POP, né, das recomendações, principalmente para aqueles que estão fazendo concursos. Então, eu vou encaminhar esse material em PDF para vocês no privado, tá certo? Bianca voltou. Você está conseguindo me ouvir? Agora sim, deu certo. Pronto, ótimo. Então vamos lá. Vamos conferir a nossa aula. Nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, mais uma vez. Claro que todos os assuntos da área de enfermagem são pertinentes, são importantes para que vocês aprendam, né, aperfeiçoem. E hoje nós vamos abordar a parte teórica de aspiração e também a parte lúdica que eu vou conseguir explanar aqui para vocês na prática, tá? Então, nós vamos fazer uma aspiração aqui prática e aí vai dar tudo certo para vocês tirarem algumas dúvidas. Eu tenho certeza que em sala de aula talvez você não tenha tido a noção ou não assistiu ainda à aula de aspiração de vias aéreas, ou talvez se formou e não teve essa possibilidade. Deixa eu passar logo de cara uma informação para você. Não é obrigatório todos os técnicos de enfermagem saberem realizar uma aspiração das vias aéreas. Porém, quando eu me formei há muitos anos atrás em técnico de enfermagem, na verdade auxiliar de enfermagem na época, uma das primeiras habilidades que eu tive que dar conta no serviço foi de aspirar paciente. E eu não vi isso em nenhum tipo de aprendizado em sala de aula, tá? Eu queria pedir para que vocês desligassem os microfones e aí vai ter um momento para vocês tirarem as dúvidas, que a gente consegue ouvir melhor a aula desenrolar, tá certo? Vocês vão ouvir também, talvez, alguns barulhos. Eu estou fazendo a minha gravação hoje em um outro lugar, não é no meu estúdiozinho, que eu gosto de fazer, porque lá não tem o espaço adequado para eu fazer o manejo aqui da prática que nós vamos fazer já já, tá? Mas vai dar certo. Talvez vocês escutem um barulho de porta, alguma coisinha assim, ou não, tá? Eu acredito que talvez vocês não escutem isso. Mas, então, é o seguinte, e foi um dos primeiros bloqueios que eu tive, porque não foi me passado nada, eu não sabia nem o que era aspirar as vias aéreas de um paciente. E outra, não somente vias aéreas, mas também como as vias inferiores, porque eu tenho um paciente tracostomizado, eu vou ter que aspirar, eu tenho um paciente com iote, né, com um tubo orotraqueal e eu vou precisar aspirar, então sim, vocês vão ter essa necessidade. Se vocês forem trabalhar no Hospital Alfredo Gugel, hospitais municipal, então vocês vão ter o acesso na aspiração das vias aéreas. E aí, contudo, eles vão dizer, olha, não é protocolo do técnico, é protocolo do enfermeiro. Pasmem, é o protocolo do enfermeiro na situação de vigilância de um paciente de alta complexidade. Um paciente de baixa complexidade, nós sabemos muito bem que até mesmo em home cares, os técnicos de enfermagem realizam aspiração de vias aéreas. Então, você precisa ter, no mínimo, saber, né, no mínimo, quais são os protocolos, como intervir em uma situação de urgência e emergência, no caso de aspiração, tá certo? Então, é importante que eu consiga dizer para você o seguinte: estamos todos aqui em relação à resolução do CONFEM, que nela está na aprovação de que a equipe de enfermagem possa realizar, sim,
o procedimento de aspiração de vias aéreas descrito da presente norma. Os pacientes graves submetidos à intubação orotraqueal ou traqueostomia em unidade de emergência ou em unidade de terapia intensiva, como semi-intensivas também, ou intermediárias, ou outras unidades de assistência mais elevadas, a lei do exercício profissional da enfermagem estabelece que você tenha a necessidade de conduzir enquanto enfermeiro. Então, numa situação de emergência, numa situação de alta complexidade, quem confere esse protocolo, né? Quem está ali na situação para resolver o procedimento de aspiração é o enfermeiro. E os pacientes, ali no artigo 3, onde fala de unidade de urgência e emergência, sala vermelha, né, ou demais assistência também considerado grave, e principalmente aqueles que estão em respiração artificial, respondidas aí por um aspirador, deverão também ser aspiradas por um enfermeiro, exceto numa situação de emergência, que impede essa situação, por quê? Numa situação onde o paciente está tendo ali uma convulsão, onde o paciente está tendo um protocolo de PCR, de uma APH, um técnico de enfermagem pode auxiliar na parte da aspiração, tá? Os pacientes em unidade de repouso, observações, unidade de internação, atendimento domiciliar, considerados que não sejam graves, eles poderão ter esse auxílio realizado por um técnico de enfermagem, desde que prescrito ou conferido por um enfermeiro, né, que esteja integrado no processo de enfermagem daquele paciente. Então, se você estiver trabalhando numa clínica de geriatria, se você estiver trabalhando em uma home care, numa residência, e ali confira com relação ao seu enfermeiro essa abordagem, você poderá realizar enquanto técnico de enfermagem, ok? Deixa eu só conferir. Tem... Ângela, tá com o microfone ligado. Tá fazendo um barulhinho de ventilador. Viu? Obrigada, meu amor. Vamos dar continuidade, só para que você consiga escutar bem a aula, tá? Então, ventilação mecânica. O que seria essa ventilação mecânica? Você tem um paciente que ele não está conseguindo conduzir a sua respiração, né, por meios naturais, ele não é um paciente eupneico, ele é um paciente que está necessitado de uma ventilação mecânica. E quando eu posso encontrar um paciente nessa situação? Se o paciente tem uma manobra, né, controlada por pressão de volume, tá? E essa pressão, ela é pressão positiva e negativa. Então, realiza o trabalho respiratório através de uma máquina, tá? São indicados nessa condição aí um paciente que tem uma alteração do nível de consciência, uma situação de um comprometimento anatômico de uma via aérea, né, obstrução das vias aéreas, diminuição de reflexo, sedação, numa situação de que o paciente vai precisar fazer uma secreção, né, uma retirada de secreção, falência respiratória, hipoxemia, SARA, enfim, dentre outras, esse paciente ele vai precisar passar por uma ventilação mecânica, tá? Ela é uma situação invasiva porque eu estou aplicando, ou o médico, na verdade, está aplicando um suporte ventilatório no paciente através de um tubo endotraqueal, que é uma cânula, né? Que vai até a traqueia do paciente, induzindo ali a sua amplitude respiratória no pulmão. Também pode ser utilizada uma cânula de traqueostomia para esse efeito. Então, nós vamos objetivar essa situação para quê? Para que o paciente consiga realizar a troca gasosa, porque está diminuída por conta do seu problema respiratório. Então, ele não está fazendo troca gasosa. É aí que entra também a indicação da ventilação mecânica, tá? Então, eu preciso saber a condução, preciso entender como vou aspirar um paciente nessa situação. Quando nós estamos utilizando esse procedimento, eu tenho que entender que ele está sendo feito para remover secreções do trato respiratório, da via oral ou nasal do paciente, se necessário. E aí, com isso, eu vou remover por aspiração as secreções do trato respiratório daquele paciente, tá? Sem de que eu consiga machucar esse paciente, porque muitas das vezes nós conseguimos observar ali
no ato de você estar aspirando o paciente, ocasionar uma lesão, ocasionar algo que possa prejudicar mais ainda a situação do paciente. E não, o contrário, eu quero conseguir permeabilizar as vias aéreas superiores desse paciente, para que ele tenha oxigenação contínua. Então, por isso, eu preciso exercer a função de aspiração de vias aéreas, tá? Então, aqui eu tenho um procedimento, tá? Esse aqui é um procedimento real, o que eu digo real, participativo, de uma aspiração de vias aéreas. O paciente está com IOTE, que é um tubo orotraqueal, um paciente de leito, de UTI, que precisou ser aspirado, né? Vias aéreas superiores e também a IOTE, aqui que está até a sua traqueostomia, até a sua traqueia, tá? Existem também alguns tipos de aspiração, que são aspirações que vocês veem muito, essas aspirações fechadas, de conexão fechada, vocês encontram pacientes residenciais. Então, existe esse tipo de aspiração, onde todo o material ele é invólucro, ele é fechado, e aí consiste em você conseguir aspirar sem retirar os tubos e a conexão de dentro daquele material. Então, você vai drenar, sendo que o material ele não é retirado daquele local. Aqui nós temos uma traqueostomia, o paciente está em uso de tubo por traqueostomia, o paciente precisou fazer uma intubação, mas provavelmente não retornou, e aí foi realizada ali uma traqueostomia para que ele consiga viabilizar a oxigenação através disso aí. Nesse caso, em alguns momentos, eu vou precisar aspirar as vias aéreas desse paciente, porém é uma via aérea inferior, tá? Quando eu falo de vias aéreas superiores, eu estou falando nasal, eu estou falando boca, tá? E quando eu faço as vias aéreas inferiores, eu estou falando de traqueostomia. Paciente que está em uso de uma traqueostomia, que é nesse caso aqui, onde eu vou retirar essa conexão e vou realizar a aspiração aqui nesse tubo diretamente na traqueostomia do paciente. Depois isso aqui é colocado novamente, tá? Nós sabemos que os nossos pulmões, eles são dois órgãos esponjosos, flutuantes. Eles estão acima ali de um músculo respiratório, um músculo, né, que auxilia a nossa respiração, tá? Que é um músculo que está bem aqui, ó, diafragma, tá? O diafragma, ele está aqui na porção sustentando os pulmões. Os pulmões, eles são super e, claro, necessário entender que eles são a parte fundamental da vida do paciente, porque eles conduzem aí o efeito respiratório. É por ele que eu vou fazer a minha respiração, a minha troca gasosa, a famosa hematose, tá? Então, vamos começar entendendo, falando sobre alguns materiais que são importantes no contexto da nossa aula de hoje, que nós vamos precisar estudar e entender o que eu faço com ele numa situação de aspiração. Então, eu trouxe aqui para vocês a imagem de uma traqueostomia, algumas cânulas, na verdade, que são utilizadas na traqueostomia. A traqueostomia, para quem não sabe, é realizado um orifício, né, uma incisão na traqueia do paciente para que ele consiga ali conduzir oxigenoterapia através de um tubo, tá? Ele vai estar respirando por um tempo determinado, dependendo da sua situação, de uma ventilação mecânica, de uma máquina. E alguns pacientes, eles recebendo alta nessas condições, eles permanecerão utilizando essa cânula por determinado tempo ou uso indeterminado, quando o paciente faz ali talvez um uso para o resto da sua vida. Então, essas cânulas, elas são colocadas, esse instrumento, por um cirurgião, tá? Um médico cirurgião. O médico coloca essa cânula na traqueia do paciente para que por ali, ele consiga receber a indução da oxigenação da atmosfera. No caso, quando ele sai aí da questão do tubo, né? Da condução que ele vai estar usando na ventilação. Então, nós temos vários tipos, tá? Nós temos as cânulas que são as cânulas de plástico, temos também as de aço, tá? E temos também vários tipos de condução, onde elas se separam, que são 3 tipos em uma só. Essa daqui vem aqui dentro, né?
que é uma composição dela, e essa daqui é tipo como se fosse fechar esse tubo, tá? É que é uma cânula só. Igual essa daqui, ó, que eu tenho 3 tipos de diferentes, né? De cânulas, e aqui, ó, são as conexões dessa cânula para fechar essa parte exterior, tá? A parte externa, tá? As vias aéreas superiores, elas são livres e permeáveis. Nesse momento você está conseguindo respirar, você está conseguindo falar normalmente. Porém, você aí, tomando o seu jantar, tomando o seu suco, pode ter um engasgo a qualquer momento. Normal. Isso ocorre porque nas vias aéreas inferiores, né, foram colocados ali por algum momento pedaços de alimento que não deveriam ir para aquelas vias aéreas. Então, o pulmão, ele faz o quê? A arte da respiração, ela faz o quê? Ela vai querer eliminar. E se isso não acontecer, o paciente ele pode broncoaspirar. Ele pode ter ali um episódio de broncoaspiração. E então, eu preciso promover uma oxigenação adequada para o meu paciente. Dessa semana que passou agora, eu vi um caso de uma das pessoas que eu sigo no Instagram, uma dessas blogueiras que eu gostava muito de segui-la, questões de moda, essas coisas assim. E aí eu vi a notícia dela inesperada, porque a mãe dela foi a óbito. Eu vi lá o cartaz que a mãe dela tinha ido a óbito, sendo que um dia desse eu tinha observado as imagens da mãe dela muito bem, saúde. E aí eu fui para os comentários, porque vocês sabem que hoje em dia os comentários respondem mais do que o próprio enunciado, né? E aí lá dizia, as pessoas estavam falando que ela tinha postado os stories e tinha apagado esses stories porque essas pessoas, elas tendem a gravar tudo que acontece na sua vida. E aí, às vezes, elas não percebem a gravidade da situação. Quando ela veio a perceber que ela estava gravando o episódio que aconteceu com a mãe dela, ela tirou os vídeos, então eu não vi. Mas ela dizia que a mãe dela tinha tido uma broncoaspiração após alimentar-se. No almoço, a mãe dela estava comendo uma carne, não conseguiu deglutir, saiu para o lado de fora, procurou ajuda, procurou que alguém conseguisse ajudar lá, as vizinhas, ninguém conseguiu, e ligaram imediatamente para a filha dela, que é essa pessoa que eu estou falando que sigo. E aí foi quando a filha chegou e filmou, conversou ali, chamou o SAMU e ainda teve o processo de reanimação, mas sem êxito, e a senhora veio a óbito. Sim, gente, é muito mais comum do que se imagina, principalmente idosos, principalmente crianças também, quantas e quantas crianças vocês já viram, né? Tem o caso de engasgo, broncoaspiraram após a alimentação e tudo, e não tiveram êxito, vieram a óbito. Acontecem muito com idosos esquizofrênicos, idosos também que têm mal de Parkinson, alguns problemas degenerativos, porque eles não têm ali a boa habilidade de deglutição, tá? Então, eles têm essa necessidade de acompanhamento. E são riscos de broncoaspiração. Por isso que é super importante vocês terem também o curso de primeiros socorros para estar apto a uma situação como essa, tá? Primeira coisa, gente, que é bom que você entenda que um paciente, quando ele está recebendo uma dieta interal para realizar a aspiração das vias aéreas superiores, eu não preciso interromper, ela não tem nada a ver, porque eu acabei de falar de uma broncoaspiração. O que acontece? Se essa dieta estiver retornando pela boca do paciente, aí sim tem um processo de regurgitação que não necessariamente é por conta da aspiração de vias aéreas. Ou esse paciente não está tendo uma broncoaspiração ainda, ele pode ter um engasgo e aí sim ter uma broncoaspiração. Mas o paciente que está tranquilo, recebendo sua dieta, tá ali, gotejamento, bomba de infusão, tudo ok, eu não preciso interromper a infusão dessa dieta do paciente, tá? E realizar a aspiração das vias aéreas superiores tranquilamente. Até porque esse paciente, ele tem uma dieta contínua e ela tem um período de tempo para passar, ok? Se eu não tiver um frasco coletor de secreção, que eu vou explicar para vocês o que significa, né? Eu posso utilizar qualquer um outro tipo de frasco, substituindo ele, atentando-se para eu estar sempre protegida com luvas de procedimento, máscara cirúrgica, né? Óculos de proteção e avental que não precisa ser estéril, para que eu não tenha contaminação. Porque ali nesse processo de aspirar o paciente, eu posso me contaminar. Então, nesse caso, eu tenho que me proteger, eu tenho que me isolar, e eu vou mostrar para vocês quais são os materiais que vocês vão separar em uma bandeja para aspiração de vias aéreas de um paciente, tá?
Geralmente, a pressão do vacômetro, ela vai de 80 a 120, né, de pressão, tá? Então, vocês vão aprender isso quando vocês tiverem o vácuo, que é a aspiração, ela é realizada através de um vacômetro, né? E esse vacômetro, ele tem um relógio lá. Quando você vai ligar, abrir, aí você vai vendo a pressão que ele vai dar. Geralmente, a gente abre em 80, 100. 120 é quando tem secreções muito espessas, endurecidas, mas tem outras técnicas que nós vamos fazer para que essa aspiração também esteja coerente, tá? Atentar para sangramento que o paciente possa vir a ter, isso quando você está infundindo com muita velocidade, muita força ali, né, o instrumento. E em caso de você estar colocando o catéter e não conseguir colocar o catéter, não precisa insistir. Vai trocar a narina, vai colocar algum tipo de material, algum líquido ali para que você consiga conduzir uma aspiração melhor. Nada de ficar querendo enfiar de todo custo, tá? O catéter na narina do paciente e também na boca. E tem a forma correta de você fazer isso, tá certo? Então, vamos lá. Quais são, então, os materiais que você precisa preparar, né? Separar em uma bandeja. Uma bandeja grande, ou a com barrinho, se não tiver uma bandeja grande, mas geralmente a gente pega uma bandeja das maiores, para que eu consiga monitorar todo o material que está lá. Álcool 70 ou álcool gel, se for o caso, que é para sua desinfecção, a desinfecção das suas mãos. Luvas de procedimento, sonda de aspiração, né? Compatível com o tamanho do paciente. No caso, existem vários tipos de sonda. Para crianças, nós utilizamos recém-nascido, sonda 8, sonda 10 e por aí e diante, né? A do adulto, nós utilizamos 16, 18, 20, vai depender ali do que você está querendo conduzir naquela situação. Água destilada ou solução fisiológica, EPIs, que são os materiais que você vai usar para se proteger, gorro, máscara cirúrgica, óculos de proteção, avental, capote, não estéreo, não precisa ser estéreo, porque você vai jogá-lo, né? Vai desprezá-lo. Toalha de rosto ou papel toalha para proteger o paciente. Aparelho de aspiração, que pode ser portátil ou de fonte a vácuo, que ele já vai estar inserido na parede, né? Na rede de oxigenoterapia, da rede hospitalar, que é ar comprimido, tá? Temos o ar comprimido, que é aquela fitinha, aquela corzinha amarela por ali, passa ar comprimido, né? E tem o fiozinho verde, né? Em todo hospital você vai encontrar esses dois fiozinhos. Um é de oxigênio, o outro é de ar comprimido. O de ar comprimido está no fiozinho, quer dizer, por onde tem aquela fiação amarela, está passando o ar comprimido por dentro dela. Onde tem a fiação verde, está passando o oxigênio por dentro dela, tá? Igual as nossas veias e vasos. Onde você encontrar aquilo no hospital, unidade hospitalar, UPA, né? Unidade de urgência e emergência, você está entendendo que ali tem ar comprimido e também oxigênio para a terapia do paciente, tá? Frasco de aspiração, válvula redutora de pressão, se for o caso, e frasco coletor de secreções descartáveis, né? Se tiver uma ausência aí dessa extensão. Totalmente válido entender que quando você realizar esse procedimento, você vai precisar fazer o quê? Descrever, anotar, porque isso faz com que você esteja respaldado da sua atividade. Então, fez a condução, né? Às 18h40, 19h30, você recebeu o plantão às 18 horas, 19h30, paciente que você está com ele acamado, secretivo, média complexidade, paciente não grave, né? Mas está ali em uso habitual da sua traqueostomia e ele está apresentando secreção. Então, a enfermeira solicita que você realize o procedimento de aspiração se necessário. Então, se necessário é quando ele apresentar borbulhas, né? Ele vai estar borbulhante, então você já aspira para que ele não broncoaspire, tá? Porque ele não vai conseguir eliminar aquilo ali sozinho. Geralmente os pacientes, eles vão tossir. Então, no ato quando ele faz o ato do tossir, ele vai ajudar que essa secreção ela saia. E aí você consegue fazer o manejo da aspiração desse paciente, tá? Então, nesse caso, feito sua conduta, você vai precisar realizar as suas atividades agora a nível de anotações de enfermagem. Então, o que é que você vai realizar, né?
receba o paciente consciente orientado, mesmo em uso de traqueostomia, apresentou secreção e vai relatar o tipo de secreção. Se estava sanguinolenta, se era espessa. O que é espessa? É uma secreção em grande quantidade, enrijecida, dura, menos emoliente, né? E você vai conduzir ali nas suas anotações aquilo que você está viabilizando, que você está vendo. E aí você faz as suas anotações e relata que realizou a aspiração das vias aéreas utilizando a técnica estéreo. Pronto. Aí relata, né, quanto que você aspirou, deixa no frasquinho, se for o caso, para que o fisioterapeuta ou o médico que vai passar no plantão observe como estava a secreção, e aí sempre eliminar esse resíduo, né, após conferência, lavar ali com água mesmo, normal, espera secar um pouco e coloca o vidro novamente na parede, tá? Então, primeira coisa, vai fazer o procedimento, realiza a higienização das mãos. Lava-se as mãos, separa todo o material utilizado, né? Que vai ser utilizado, que nós já separamos aqui. Aqui eu não coloquei, tá, gente? Uma seringa de 20 ml. Eu utilizo essa seringa de 20 ml no caso de aspirar o ABD, que geralmente vocês podem utilizar a solução fisiológica ou o ABD. Então, ABD em frasco, que você em algumas unidades vão utilizar, então é bom também. Se não tem ABD em frasco grandes, pode utilizar esse tipo ampola, que eu vou demonstrar aqui para vocês também, tá? Separar o material que vai ser utilizado, vestir o seu EPI, né? Que são os materiais de procedência para proteção individual. Máscara, você vai colocar sua máscara, vai colocar sua máscara cirúrgica, o seu gorro, seu jaleco, vai colocar por cima o avental, suas luvas de procedimentos e também vai utilizar a luva estéreo, porque o procedimento em si é invasivo. Então, algumas unidades hospitalares, elas conduzem essa situação com luvas de procedimento comum em pacientes de baixa fragilidade, né? Paciente aí de baixa complexidade. Mas um paciente de alta complexidade, que é realizada a aspiração pelo enfermeiro, é utilizado luvas estéreis. Por quê? Porque esse paciente está numa conduta mais específica, ele pode estar contaminado com algum tipo de bactéria mais resistente. Então, quanto menos sujidade, né, eu levo de transmissão para esse paciente, melhor. Então, sim, em pacientes aí de alta complexidade, de UTI, paciente que está com algum tipo de infecção, já alojado, pulmonar, enfim, aí eu utilizo luvas estéreis, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, sempre realizar uma ausculta pulmonar, que é feita pelo enfermeiro. E aí ele vai conduzir também se tem alguma presença de ruídos adventícios. O que significa isso, professor? O que são ruídos adventícios? Ruídos adventícios são todos aqueles ruídos que nós escutamos na passagem, né, de sons no pulmão, no estômago, né? Quando você escuta aquele ruído, mas você não sabe o que ele significa, ou não sabe de onde ele vem. Então, eles são adventícios, você não sabe de onde ele vem, né? Então, ouvindo algum tipo de respiração, aliás, alguma ausculta que não é o habitual, é bom que o médico e o fisioterapeuta esteja diante dessa situação para conduzir, tá? Verificar o funcionamento da rede de vácuo, né, que é o ajuste da pressão, se o aspirador está funcionando. Vai explicar o procedimento ao paciente, porque não é porque ele já está acostumado a ser aspirado que você vai chegar lá de todo jeito e aspirar o paciente, com um monte de tubo toda vestida ali para conduzir aquele paciente, tá? Então, você não pode. Você tem que fazer uma conduta certeira de posicionar o paciente, explicar para ele o que você está fazendo, tá? Promovendo sempre a privacidade do paciente, utilizando biombos. Biombos são aqueles materiais, né, que você faz a separação de paciente de um para o outro. Por quê? Além de privatizar o paciente, você também não vai prejudicar o outro nessa abordagem, né? Porque se trata de uma situação que nem todos têm aquela necessidade de ver, tá? Posiciona o paciente na posição semi-Fowler, né? Ou seja, o leito dele vai estar né, elevado, tá?
Quando consciente, lateraliza a cabeça, se tiver inconsciente, né? Porque inconsciente ele vai ter uma condução aí de muito provavelmente de querer tossir, e aí fica melhor para você ter essa vantagem da aspiração, né? Protege o tórax do paciente com um papel toalha, higienizando as mãos sempre com álcool gel, tá? Ou álcool 70. Calça as luvas de procedimento, se tiver necessidade, calça as luvas estéreis por cima, como eu vou explicar já já para vocês, abrindo as embalagens da sonda de aspiração de modo a expor apenas a parte que será conectada ao circuito de aspiração. E vocês vão entender isso já já, tá? Geralmente, vocês fazem a medida da sonda de aspiração para ver o seguinte, o paciente tem uma sonda, né? E aí, geralmente, você não sabe quanto de sonda você vai colocar dentro da cânula do paciente, caso ele esteja ali com a situação de entubado. Então, a gente faz uma medida, né? Coloca ali a sonda próximo à ponta do lóbulo da orelha até a ponta do nariz, e aí nós vamos conectar essa sonda até onde ela mediu dentro da traqueostomia do paciente. Significa que eu conseguindo até onde eu medir, eu tenho ali uma situação bem legal de conferir e não invadir a traqueia do paciente de modo que eu vá ali traumatizá-lo, tá? Então, vai introduzir a sonda na cavidade nasal, tá? Com a extensão da borracha da aspiração, pinçada na conexão, porque você não vai traumatizar o paciente. Se você entrar com ela aberta, porque, olha, o sistema a vácuo, ele é muito forte. Quando você liga, ele vem um sistema de ar comprimido muito forte, ó. Muito forte. Então, se você já levar ele aberto para dentro da boca do paciente, você vai traumatizar. Às vezes a borracha, ela vai, ó, sugar a língua, sugar a bochecha, né, do paciente. Então, isso pode traumatizar. Então, você vai pinçar, tá? Não pode permanecer com essa sonda, né, fazendo ali o giro por mais de 15 segundos, porque você pode causar um trauma no paciente, tá? Sempre mantendo esse sistema fechado, lavando o sistema o suficiente após a utilização dessa sonda, desprezando o material, fecha o vácuo, retira os seus EPIs de forma correta, higieniza as mãos com álcool e deixa o paciente confortável. Sempre observando o paciente, tá, gente? Porque depois de você fazer a aspiração toda, você não vai embora, não. Simplesmente deixa o paciente lá. Tente realizar a conduta de observar um pouco se ele está confortável realmente para que você siga com as suas evoluções e anotações de enfermagem, tá? Então, nós temos aqui dois aspectos de paciente. Eu tenho um paciente com um tubo orotraqueal, tá? Então, o paciente ele está entubado. Nesse caso, esse paciente ele pode receber também esse tipo de aspiração diretamente no tubo. Nós aspiramos primeiro sempre, começamos pela narina, tá? Traqueia e boca, tá? Se for o caso, sempre a boca será o último, tá certo? Nesse caso aqui, vocês estão vendo um tipo de sistema, gente, o sistema ele é fechado. Nesse tipo de sistema fechado, olha, ele é todo padrãozinho aqui, ó, fechado. Você vai instalar, já dentro do saquinho mesmo, que é estéreo, totalmente estéreo, vai instalar aqui, ele tem uma abertura aqui, um fio guia que ele abre, e aí com isso ele solta o vácuo, né? E você consegue aspirar o paciente com uma sonda que já está instalada aqui nesse sistema. É bem mais tranquilo para pacientes que estão ali em situação domiciliar, né? Ele está internado, uma home care, mas em domicílio. Então, geralmente, nós utilizamos esse. O que é que acontece? Nesse tipo de aspiração, é bem menos provável contaminação, porque você não está expondo, né, a secreção do paciente, tanto para com você e também para com o paciente, porque o sistema dele está todo fechado, ok? Mas não são todos os pacientes que vão fazer uso desse tipo de manejo. Nós vamos utilizar esse tipo de manejo comumente, que é o paciente ali em um tubo, um paciente que precisa ser aspirado de vias aéreas superiores e inferiores pela conduta manual normal. Uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês é que muitas das vezes os pacientes, eles precisam ser aspirados a cada 2 horas, a cada 30 minutos, 40 minutos, a depender da prescrição do fisioterapeuta e também
do manejo que o enfermeiro está fazendo com a avaliação desse paciente. Se você não aspirar esses pacientes na hora devida, como manda o protocolo, quando é necessário, ele pode criar rolhas. E essas rolhas podem fazer tamponamento na traqueia ou na boca do paciente. E aí o que acontece? Elas vão endurecer, as secreções vão ficar muito rígidas, espessas, e essas rolhas podem fazer o paciente ter uma broncoaspiração, inclusive uma parada cardíaca, né? Uma parada respiratória, uma PCR, tá? Então, nesse caso, a conduta é você estar sempre por dentro da situação, do horário, para que o paciente ele se mantenha sempre limpo, né, com menos secreções possíveis e você consiga manter ali o foco da atenção primária do seu paciente, ok? Então, nós temos aqui um ambu, famoso ambu, quando acontece uma situação como essa. Mas esse ambu não é para ambuzar o paciente, porque ele está chocado, não. Quando acontecem essas rolhas, nós vamos precisar desconectar a máscara do ambu, tá? E colocar somente, ó, essa conexão que vocês estão vendo aqui, diretamente na traqueia, para que eu consiga fazer o manejo do ambu, para que esse pedaço de secreção, ela se desinstale daquele local e eu consiga aspirá-la manualmente. Então, é bem mais traumático para o paciente vai ter, né, dificuldade de respirar. Então, é sempre melhor optar por manter as vias aéreas livres, aspirando, se necessário, sempre que houver a necessidade, não esperando o momento crucial, porque o momento crucial é quando o paciente elimina as secreções, tá? Aqui eu tenho materiais de apoio que geralmente são utilizados. Eu tenho aqui, ó, material para tubo de intubação, tá? Então, aqui é um laringo. Eu tenho aqui um tubo de intubação. Eu tenho vários tipos aqui de materiais de aspiração. Eu tenho tesouras. Tudo isso aqui são instrumentações de urgência e emergência, que levam a nossa mente clínica para entender qual a importância de você estar diante de uma situação como essa. Vocês têm que entender o mínimo possível desses artigos da coleção da urgência e emergência dentro da enfermagem. Então, muito importante você entender o que é um ambu, o que é uma máscara laríngea, né? Quais são as necessidades que se fazem numa situação de urgência e emergência de aspirar as vias aéreas do paciente. Geralmente você aprende a aspirar as vias aéreas do paciente no último período de aula, nos últimos dias de aula ali, quando você está pagando UTI, né? Terminou a urgência e emergência, você vai pagar, muito provavelmente, UTI, são aquelas clínicas mais específicas, né? De urgência e emergência. Então, geralmente, nessas salas de aula, vocês aprendem a aspirar o paciente e é uma conduta super importante na vida de vocês, tá? Nós vamos finalizar a nossa primeira parte, que é a parte teórica, tá certo? Agora eu vou dar uns minutinhos para você ir tomar um cafezinho ou uma água, que eu vou preparar a minha mesa e nós vamos realizar uma conduta de aspiração aqui ao vivo para vocês verem como a gente faz. Lógico que eu vou usar aqui um manequim, tá? E instruir para vocês como nós vamos nos preparar e separar bem direitinho essa bandeja na nossa prática, tá bom? Então, eu vou trancar aqui a minha câmera, vou continuar gravando a aula, vocês vão tomar uma aguinha, que é só um período aqui de, no máximo, 10 minutinhos, que eu vou preparar a nossa mesa para estudarmos agora a aspiração na prática, tá bom? Vamos lá? Então, daqui a pouco eu volto com vocês, viu? Estão conseguindo ver metade do meu corpo aí? Tá dando certo? Ok? Agora eu quero que vocês olhem para mim por enquanto. Depois vocês vão ver meu paciente, tá? Eu já vim, ó, com parte do meu conteúdo pronta, tá? Para assistir meu paciente. Todo mundo tá aí de volta? Já tomaram água? Já tomaram Professor, café? o microfone tá desligado. Verdade, viu? O microfone tá desligado. Deixa eu sair aqui desse... Pronto, estão conseguindo me ouvir agora? Bem? Sim, Já voltei, gente. Aqui meu paciente está aguardando por mim. Vamos fazer
o procedimento, né, de aspiração de vias aéreas desse paciente. Deixa eu voltar para cá. Aqui tem um material que talvez eu precise ou não. Aí vai ficar aqui aguardando, que é uma escadinha que eu separei, tá? Então é o seguinte, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, estão conseguindo visualizar, né? É que eu já estou me... O que é que eu estou fazendo? Eu estou me preparando, ok? Gabriele tem um microfone que está ligadinho aí. Vamos desligar para vocês conseguirem ouvir legal, tá certo? Pronto, deu certo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é me padronizar, tá? Eu tenho que exercer o protocolo da segurança do paciente e, mais ainda, em se tratando, né, do profissional, o meu protocolo de proteção, que são os meus EPIs. Então, já coloquei aqui um avental descartável, tá? E agora eu vou separar a bandeja para fazer a aspiração desse paciente aqui, tá? Deixa eu apresentar esse paciente para vocês. Ele é um paciente traqueostomizado, tá? Já foi feita a traqueostomia nele, porque breve ele vai sair do tubo, vai ser estubado, tá? E aí ele vai precisar fazer só o que? O uso da traqueostomia. Então, é um paciente, né, que já vai precisar ser aspirado, porque já está na hora da aspiração dele, tá? O nome dele é João Fernandes de Assis. Paciente jovem, 48 anos, tá? Vítima aí de Covid, teve algumas sequelas, mas ele vai ser estubado, já está consciente, orientado, saindo da sedação, paciente bem, né? Só que ele vai precisar passar por um período aí de readaptação, né? Ele teve uma DPOC grave, séria, que é uma doença obstrutiva crônica do pulmão, e aí ele vai precisar passar por uma situação de traqueostomia por um tempo, até se reabilitar, né? É, na verdade, uma reabilitação, a traqueostomia. É um paciente que está em uso de sonda nasoentérica, né, para fazer o uso da dieta. Então, tá aqui a dietinha dele, tá? A dietinha dele tá aqui na minha parede. Então, é um paciente que está em uso de dieta nasoentérica, tá recebendo por bomba de infusão, tá bom? A dietinha dele. Está ainda com o tubo, né, orotraqueal, conduzindo pela boca, aqui, bem estabilizado, e tem traqueostomia. E nós vamos aspirar esse paciente. Então, o enfermeiro vai lá e diz o seguinte, é um paciente o quê? Grave, né? Ainda é um paciente de média gravidade. Então, é um paciente que precisa de uma conduta do enfermeiro. Quem prepara a bandeja, necessariamente, é o técnico ou o próprio enfermeiro. Então, vamos lá, ver se vocês lembram o que é que eu preciso separar nessa bandeja. Tá aqui, eu separei esse tipo de bandeja, né? Ela não é aquela bandeja com barrinha, é uma bandeja um pouquinho maior, tá vendo? Então, eu separei essa bandeja aqui, tá? Eu vou só pedir para o seu João se afastar um pouquinho. Ah, gente, ele tá em posição de Fowler, semi-Fowler, tá? Vou colocar a bandeja aqui para a gente fazer uma conduta bem legal para vocês visualizarem a bandeja. Deixei o material aqui, todo bagunçado, para vocês verem como nós vamos separar essa bandeja aqui, tá? Então, tá aqui a bandeja. Vamos precisar de... É um paciente grave, é um paciente que está muito provavelmente aí necessitando de uma aspiração de forte proteção, de grandes proteções, né? Bacteriana. Então, eu vou utilizar, sim, uma luva estéril. Eu separo uma luva estéril do tamanho que o enfermeiro solicitou. Separo também uma luva de procedimento, tá? Porque eu vou utilizar essa luva de procedimento por baixo, né? Que é um procedimento padrão, vou utilizar 2 luvas. Aqui é o meu gorro, que já vou colocar também, faz parte do meu protocolo. Aqui é o meu óculos, tá certo? É um óculos também de proteção, né? Proteção individual ou proteção coletiva na unidade que vocês forem trabalhar. Aqui eu tenho uma máscara N95. Essa máscara N95 é aquela famosa bico de pato, tá? Então, é uma máscara que protege, potencializa você de proteger de pacientes que estão saindo de Covid, pacientes tuberculosos, né? Então, são mais restritos nessa situação. Então, eu utilizo esse tipo de máscara aqui, se for o caso. Se for paciente comum, eu vou utilizar, comum que eu digo que não tem essa necessidade de padronização patológica, né?
eu vou utilizar esse tipo de máscara, máscara cirúrgica comum, tá? Aqui eu tenho a sonda de aspiração número 10, que é a sonda de aspiração utilizada para o adulto, tá? Vou colocar aqui pertinho da câmera para vocês verem. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como eu vou abrir. Então, essa eu já coloco na bandeja. Coloco também na bandeja gases estéreis, tá certo? Gases estéreis aqui na bandeja, porque eu vou precisar de utilizar uma seringa de 20 ml para aspirar o ABD, que é esta ampola de ABD aqui. Vocês vão ver onde eu vou introduzir essa ampola. Então, coloco na bandeja aqui também. Ou solução fisiológica, que eu posso utilizar para fazer no lugar do ABD, caso não tenha. Se tiver ABD, isso aqui também não tem necessidade. A não ser que eu queira lavar depois, né, o sistema, tá? Se na hora da aspiração eu vi que saiu algum tipo de material, como, por exemplo, as ataduras que estão segurando, né, o tubo orotraqueal, eu tenho que estar sempre com uma, né, à disposição para uma necessidade. Gases avulsos, porque eu vou arrumar e vou limpar aqui a traqueostomia para vocês verem, tá certo? Então, está aqui a conduta, tá? E também, obviamente, eu vou precisar do látex. O látex para aspiração dessa via aérea desse paciente. Então, o látex é esse que está aqui, ó, que eu vou trazer para vocês verem. O látex, geralmente, ele vai estar já pronto, né, no sistema, porém, ele vai vir da central do material, tá? O látex é esse tipo de material aqui, ó. Tanto ele pode ser esse aqui emborrachado ou outro transparente, tá? A espessura dela é essa daqui, para melhor condução da aspiração das vias aéreas. E aí ele vai vir, gente, o sistema fechado, né, no material estéreo da central de material, tá bom? Então, você vai lá na central de material, ele vai vir no saquinho totalmente estéreo, e aí você retira do saco e já coloca ele diretamente no sistema, tá? Então, vamos colocar ele já aqui, simbolizando o sistema, porque o que vocês têm que aprender aqui é aspirar o paciente, tá bom? Então, ele vai ficar aqui pendurado, simbolizando o sistema, que eu vou explicar já já como nós vamos fazer. Primeiro, eu vou me padronizar. Eu vou fazer toda a conduta da minha padronização, tá? Então, eu vou terminar de me organizar, me proteger, tá certo? Vou fazer o quê? Vou colocar agora o gorro, né? Por quê? Porque nos meus cabelos também, muito provavelmente, irão o quê? Secreções que poderão levar contaminação para minha casa, para mim mesma, né? Então, eu vou colocar aqui o gorro, ó. Aqui, bem bonitinho. Lembrando que o gorro, gente, é para proteger todo o cabelo, tá? Muitas das vezes vocês esquecem de se proteger. É o cabelo todo que tem que ficar no gorrinho, tá? Dessa forma aqui, proteger todo, colocar todo o cabelinho para dentro e também, ó, o auricular. É para proteger, né, o auricular. Nesse caso, meu paciente, ele é um paciente que precisaria utilizar esse tipo de máscara. Mas na minha conduta aqui de gravação, a minha voz ela não vai ter um efeito tão bom se eu utilizar essa máscara aqui. Então, eu vou utilizar essa comum pela conduta de gravação. Mas se for um paciente traqueostomizado, a nível de pacientes doenças pulmonares, infecto-contagiosas, eu utilizaria uma N95, tá? Mas eu vou utilizar essa daqui para que fique melhor, minha voz saia para você, tá bom? Então, ó, coloco a minha máscara, né? E depois eu venho com o gorro, protegendo ela, tá bom? Faço, olha, uma coisa que eu vejo, às vezes, tem aluno que fica com a máscara toda assim, ó. Desse jeito. Ainda não sabe utilizar a máscara. Gente, a máscara, ó, deixa eu usar aqui a câmera. Ela tem esse ferrinho aqui para você pressionar, ó. Pressionou, tá vendo, ó? Protege bastante o nariz. E você puxa a máscara toda para que ela proteja todo o seu rosto, ó. Essa é a forma correta que, às vezes, nem isso a gente dá conta, né? De fazer.
Vou colocar agora as minhas luvas de procedimento. Porque as minhas luvas de procedimento são colocadas primeiro, ela é a minha segunda pele. Então, eu coloquei aqui as minhas luvas de procedimento. Tá? Vou colocar agora o óculos de proteção. Não vou usar esse meu, porque fica melhor para mim. Então, tá aqui o meu óculos de proteção, tá, gente? Né? Que auxilia também. Se você tem seu óculos, é por cima do óculos que você vai colocar, né? Óbvio. Então, tá aqui. Vou colocá-lo para ficar bem protegidazinho, ó. Toda protegida, padronizada, para fazer ali a minha aspiração de vias aéreas no meu paciente, tá? Já estou com todo o material aqui disponibilizado. Estou toda protegidazinha. Agora eu vou conversar com o meu paciente. Trago a bandeja até ele, né? E aí nós vamos fazer a nossa conduta de aspiração. E aí eu peço para vocês olharem aqui o seu João, tá? Eu vou tirar agora, já deixei ele estabilizado, né? O paciente agora ele vai ficar aqui, fica melhor para vocês observarem. Estão conseguindo ver seu João aí? A bandejinha sempre, eu vou colocar, gente, sempre perto do paciente. Existe uma bandeja chamada bandeja de Mayo, que é aquela bandeja que ela é curvada, né? E ela fica assim, ó, ao nosso lado. Ela é uma bandeja auxiliar. Sobre aquela bandeja auxiliar, eu posso colocar essa minha bandeja. Caso não tenha, eu posso colocar essa bandeja aqui, ó, sobre o dorso do paciente, se o paciente for consciente orientado, sem problemas, tá? Para que eu possa ter o manejo desse paciente tranquilamente, ok? Vou ensinar as condutas para vocês claramente. Existem pacientes que vão estar numa situação, gente, que não vai ter muitos lençóis, que não vai ter papel suficiente para você proteger. Você pode dar uma protegida nele, ó, com gases, tá? Ou a própria luva estéreo, que eu vou ensinar a conduta de vocês calçarem a luva, caso vocês não saibam, porque eu vou fazer a aspiração dele totalmente estéreo, tá? Então, vamos simbolizar que aqui é o dorso do paciente, né? O tórax. Aqui tem a cabeça do paciente, aqui tem o tórax. E aí eu vou abrir a minha luva estéreo, tá, gente? Então, vamos lá. Conduta de abrir a luva estéreo. Aqui, ó, o dedo, esse dedinho aqui tá indicando que é por aqui que você abre. Abre como? Abre como se você estivesse abrindo uma folha de caderno. Assim, ó. Dessa forma aqui. Nunca você vai abrir uma luva rasgando, porque você vai contaminar. Então, você vai, ó, abre a luva estéreo dessa forma. Retira a luva, tá? E agora você vai para a conduta de calçar a luva de forma estéreo, sem contaminá-la, tá certo? Então, vamos lá. Vamos calçar essa luva aqui para a gente ver. Primeira coisa que eu tenho que aprender, calçando essa luva, é que a luva, ela é minha amiga e não a minha inimiga. Se eu tenho uma conduta de medo, essa luva ela não vai me tranquilizar, concorda? Ela vai ter um fator aí que não vai ser dominante para mim. Então, eu tenho que dominar esse medo, tá certo? Então, vamos lá. Vamos calçar essa luva agora sem medo. Deixa eu ver se dessa forma fica melhor. Tá bem aqui, ó. Pronto. Vamos calçar essa luva sem medo, de forma que você vai, a partir de agora, dominar a arte da amizade com essa luva, tá? Então, ó, eu vou abrir a luva, de forma que os dedos eles vão estar voltados para o lado de fora, nesse sentido, tá? Então, abrir dessa forma aqui, ó, a luvinha, tá? Vou imaginar que isso aqui é uma janela. Então, na janela, eu venho aqui, ó, e abro essa janela. Abro esta janela totalmente. Abrir essa janela, eu vou perceber que aqui fora é muito perigoso, fora da janela. E eu não posso colocar de forma alguma os meus dedos do lado de fora. Então, eu não toco aqui dentro. Eu só posso tocar nas arestas, se for o caso da janela. Então, eu posso fazer isso, ó. Porque aqui é tudo estéreo. Então, como eu vou calçar essas luvas? Eu vou começar calçando a minha mão dominante, que é a minha mão direita. Então, com a minha mão esquerda, que não é dominante, eu vou pegar por fora da luva, ó.
nessa partezinha aqui, ó, que vai ficar dentro da pele. Nessa parte aqui. E aí, eu abro a luva, tá? Dessa forma. Vou colocar os 4 dedos. Primeiro, essa é a forma que eu gosto de fazer, tá, gente? Coloco os 4 dedos. Uma coisa que vocês erram muito é isso, ó. Vocês gostam de ficar fazendo isso com a luva. Não tem necessidade. Coloca os 4 dedos, olha. Eles já encontram naturalmente, tá vendo? Os 4 dedos que onde você tem que ficar, ó, bem certinho. Sobrou quem? O polegar. Eu não posso tocar nessa parte externa. Então, eu puxo aqui onde eu segurei, ó. E vou procurar agora, por último, o polegar. Dessa forma aqui. Segurando por baixo, eu puxo a luva, ó. Trazendo ela até, ó. Até o meu braço. De forma que ele fique bem sustentado aqui, ó. Protegendo meu braço. Tá? Para que não venham fluidos corporais aqui nessa parte do meu pulso. Calcei a primeira luva. Estéreo. Tá? Tem gente com o microfone ligado. Por favor, desliga o microfone. Tá? Pronto. Calcei essa luva, já estou com a mão toda protegida. Eu venho com a luva que estava aqui sobre o saquinho. Vou seguir. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado. Por gentileza, desliga o microfone. É Sara. Sara estava com o microfone ligado. Sara? Tá conseguindo me ouvir, Sara? Vamos lá, vamos tentar dar prosseguimento, tá? Então, vamos lá, gente. Essa luva que está aqui, ó, dessa forma, eu vou encapsular somente 4 dedos. Desse jeito aqui, ó. Do jeito que eu calcei a outra, eu vou com 4 dedos procurar quem? Os 4 dedos necessários para entrar primeiro. Então, eu venho, ó, procuro os 4 dedos, achei os 4 dedos. Por último, eu venho colocando o meu polegar. E novamente protegendo todo o meu antebraço, ó. Ok? Parte do meu pulso. Certo? Sara, por gentileza, o seu microfone ainda está ligado. Eu vou pedir para meu esposo se ele conseguir. Se conseguir desligar o microfone dela, eu agradeço, Patrick. Sara, tá com o microfone ligado e eu acho que ela tá na rua. Pronto, deu certo. Então, vamos lá, pessoal. Concorda que esse papel aqui, ele continua estéreo. O papel que estava segurando as luvas, ele continua estéreo. Então, esse papel, ele vai ter uma serventia muito grande para mim. Principalmente se eu estiver sozinha, tá? Então, ó, se eu estiver sozinha, esse papel aqui, ele vai ser o papel toalha para minha paciente, né? O paciente que eu vou fazer o manejo, tá? Então, eu posso colocá-lo aqui, ok? Todo esse material que tem aqui sobre a mesa, ele é estéreo. Se eu estivesse sozinha, eu não poderia calçar as minhas luvas. Mas vamos dizer que tem uma pessoa aqui do meu lado me auxiliando a abrir o material aqui fora, tá? Então, ela vai abrir o material para mim no meu campo estéreo. Mesmo com luvas, as luvas de procedimentos dela, ela vai abrir o material para mim aqui no meu campo estéreo. Tá certo? Deixa eu só encerrar aqui uma coisinha para vocês ficarem vendo melhor. Mas vocês estão conseguindo visualizar, né? Aí, eu esqueci de encerrar aqui a aula. Acho que ampliou melhor. Então, vamos dizer, se a pessoa aqui ao lado, ela está me auxiliando para abrir o material aqui nesse campo estéreo. Então, ela me auxiliando, ela não toca aqui. Ela só vai abrir o material para mim. Então, como é que ela faz? Vamos simbolizar que as minhas mãos são as mãos da minha ajudante, tá? Então, ela vai abrir aqui dentro o material que eu vou utilizar. Então, ela viria dessa forma aqui, ó.
com a luva de procedimento, que não seria estéreo, né? Ela vai abrir do mesmo jeito que eu abri as luvas, ela vai abrir esta seringa, tá? Ó, como se fosse uma pétala, dessa forma. E vai jogar aqui dentro, para mim, certo? Depois ela vai abrir meu pacotinho de gases. Ela vem aqui, ó, abriu meu pacotinho de gases, colocou tudo aqui dentro, sem tocar no meu canto, tá? E uma coisa super importante, tá, gente? É a conduta que você vai ter para com esse paciente. Explicar a ele o que você vai fazer. É super importante para que ele tenha um manejo completo da atenção humanizada, tá? Outra coisa que ela vai abrir para mim é a sonda de aspiração. Então, ela vem aqui, ó, no cantinho e abre dentro do material que eu vou utilizar, tá? Abriu tudo direitinho. Ela vai abrir para mim também o ABD. Então, ela vem aqui, já fica segurando o ABD para mim, que eu vou precisar utilizar esse ABD. Então, ela já deixa aqui no cantinho para utilizar esse ABD junto comigo. Então, eu estou aqui com única e exclusivamente o material que eu vou utilizar para aspiração de vias aéreas do meu paciente. Então, vamos lá. Seu João está aqui. Eu já estou com as minhas luvas estéreis. Estou com todo o material aqui disponibilizado. Eu vou aqui com as minhas duas mãos deixar um contaminante e essa estéreo. Como assim, professora? Porque, ó, o látex que estava aqui, já que foi utilizado pelo técnico de enfermagem anterior, ele está aqui disponível para mim. Então, eu posso tocar nele com esta mão. Na saída dele, vai ter o ar comprimido fazendo o quê? A pressão, né? A aspiração do material que eu vou retirar do paciente. Então, esse lado aqui, ele não é totalmente limpo, mas ele é do paciente. Ele pode ficar aqui até 24 horas. E depois é trocado para vir um outro látex, tá? E aí, você vai ter essa conduta de utilizar o material estéreo a cada 24 horas, entendeu? Esse material aqui é estéreo, então com a mão estéreo eu posso tocar na sonda de aspiração, né? E vou colocar ela onde, ó? Aqui, ó. No látex. Quando eu terminar de aspirar seu João, eu vou fazer bem pertinho da câmera para vocês entenderem, ó. Tá vendo? Ela está acoplada no látex. Lembra que eu falei que para colocar no seu João, eu vou ter que pinçar essa sonda? Onde é que eu pinço? Eu seguro, ó, a ponta da sonda. O lado do látex eu vou pinçar, ó, onde tem um látex. Tá vendo? Eu prendi aqui, para que não tenha passagem de ar. Para que eu possa, dessa forma, levar a conduta de aspiração até o João, tá? Quando eu for realizar as aspirações, eu começo sempre pelo nariz, traqueia, por último boca, né? E tubo orotraqueal, tá certo? Tubo orotraqueal ou boca, se estiver altamente contaminado, tá certo? Porque ambos fazem parte do mesmo orifício, tá? Então, vamos lá. Vou começar pela narina. Então, não tem necessidade de colocar vaselina, tá, gente? Quando vocês colocam vaselina, alguns utilizam, mas traumatismo porque vai ocasionar, às vezes, uma alergia no paciente, o paciente vai espirrar, então causa um drama maior, tá certo? Então, vou aqui, ó, com a minha mão, pinçando aqui o látex que está sobre o extensor da conexão. Vou colocar na narina do meu paciente, ó, toda a sonda, tá? Abrir o látex. Abrir. No que eu abro, vai o quê? Ter a aspiração da via aérea necessária. Então, eu venho aqui, ó, introduzir a sonda em movimentos circulares até o final, né? Eu vou retirando da primeira narina. Quando eu retirar da primeira narina, eu vou pinçar novamente esse látex. Pincei. Retirei da primeira narina. O que é que tem aqui? Secreção. Eu venho aqui, abro
o látex para essa secreção sair. Com a minha mão que está contaminada, eu venho com o ABD, jogo um pouco de ABD sobre essa sonda, dessa forma aqui, ó. E o que é que vai fazer? O látex vai ser aspirado. Então, a secreção que está aqui, muito suja e muito densa, ela vem com força total até o material sujo. Então, ela vai aspirar. O ABD vai entrar aqui dentro e vai fazer a limpeza, tá? Professora, como é que eu faço a aspiração também da outra narina que está recebendo dieta? Sem problema nenhum. Você vai lateralizar a cabeça do paciente, né? Vai colocar sobre a narina até onde você conseguir, tá? E aspira onde tem um espaço. Teve espaço, fez uma rotação, traciona, segura novamente e segue. Sempre limpando a ponta. Outra coisa super necessária, quando você faz a limpeza, com a mão que está não contaminada, né? Você vem, ó, com a ponta da gaze, tá vendo? E limpa a ponta dessa sonda, ó, trazendo a gaze até a ponta, para tirar o quê? Resíduos, né? Como poucas catotas, né? Que a gente chama. E deixa aqui, ó, no local sujo, onde você vai colocar só coisinha suja. Agora, vamos lá fazer a aspiração da traqueostomia. Fui, coloquei na traqueostomia. Quando eu senti que o paciente começou a tossir, eu abri e faço movimentos, ó, giratório, assim, ó, com a mão. O movimento giratório é esse aqui, ó, gente, ó. Não precisa estar fazendo isso lá dentro, não, tá? É só com o dedinho, ó. E a sonda, ela vai fazer isso lá dentro e ela vai catar todo o material que você precisa puxar do paciente. Levei até o fundo e, ó, e vou trazendo de uma única vez. O que eu não posso fazer nunca, tá, gente? É isso, ó. Quando eu faço isso de uma vez, a sonda ela vai ficar chicoteando e ela vai me contaminar e contaminar também o paciente. Então, quando a sonda estiver lá dentro, eu vou retirá-la desta forma aqui, ó. Fazendo esse leve movimento com a ponta dos dedos, ó. De forma que a sonda, eu consiga trazê-la, ó, sem que ela fique chicoteando até a ponta, ó. Então, eu trouxe ela todinha para a ponta dos meus dedos. E agora, ó, sem chicotear, eu faço isso na sonda, tá? Segurei a pontinha da sonda do lado mais externo, né? Não chegando na ponta até onde vai o paciente. Tá com muita sujeira. Pego uma nova gaze, ó. Limpo. Não, chegando aqui, eu não vou chicotear essa sonda. Eu simplesmente jogo a gaze no local sujo. Ok? Agora eu vou aspirar o tubo. Fecho o látex novamente, ó. Posso tocar no tubo aqui por fora com a luva, tá? Venho aqui e coloco até chegar à traqueia, tá? Então, aqui, ó, o tubo, né? Chegou lá na traqueia, eu vou fazer esse movimento novamente, ó, com os dedos, ó. Lá na traqueia. O paciente começou a ficar cianótico, começou a tossir, eu vou retirar desse jeito novamente, segurando, ó, nos meus dedos, enrolando nos meus dedos, ó. Para que eu não faça o chicote, tá vendo? Feito a aspiração das vias aéreas inferiores e superiores do meu paciente, tá? Faço o quê? Agora eu vou lavar novamente, né, esta sonda com o ABD. Então, eu vou colocar ABD. Vai sugar, sugou tudo. Aí eu venho, ó, com a ponta dessa sonda, novamente, sem chicoteá-la. Coloquei lá a sujeira. E agora eu venho aqui, ó, pincei e vou por último para a cavidade oral, ó. Boca do paciente. Então, vamos lá. Coloquei na boca, ao lado da bochecha, ó, já abri a sonda. Já abriu a conexão, ó, e ela tá aspirando. Aspirou, aspirou.
língua, embaixo da língua, bochecha, ter cuidado para que não coloque nas bochechas isso aqui, ó, para não queimar, não puxar, né? Puxa toda a secreção que tiver ali na cavidade oral, acabou o procedimento. Tudo ok com o meu paciente. O que é que eu vou eliminar daqui? A sonda, ela vai para o lixo, tá certo? Ela não é reutilizada. E aqui tem bastante secreção, né? Que ficou presa aqui, ó, no final do meu tubo. Então, eu venho aqui, ao final do meu tubo, coloco aqui dentro, gente, ó, no tubinho, a ABD. Dessa forma aqui. Quando eu fizer isso, o aspirador tá lá, ó, trabalhando e aspirando esse ABD. Aí eu pego a palma da minha mão, coloco aqui, ó, fazendo esse movimento para que sugue. E quando ele começa a sugar, ele vai fazer um barulho de pressão e a pressão vai levar todo o resíduo que está aqui restante nessa sonda, tá certo? Essa sonda vai poder ficar 24 horas aqui alojada, pode ser trocada, né, pela central de material 24 horas depois. E agora, consertando aqui, né, todo o estrago que eu fiz, porque às vezes fica uma sujeirinha, nós vamos organizar o nosso setor. Só que, lembra-se que a minha luva, ela é estéril e ela está totalmente contaminada, porque o meu paciente é um paciente que está com Covid, né? Teve Covid, na verdade, tem DPOC, tem uma doença aí que pode levar transmissibilidade para os demais pacientes. Então, eu vou retirar a minha luva estéril, ó, da forma correta, tá? E ficar somente com a luva de contato, que é a que está por baixo, tá? De procedimento. Então, eu venho, ó, protejo as pontas dos meus polegares. Com as pontas dos polegares, eu posso retirar esta luva. E lembra dinheiro de véio, que a gente gosta, que véio gosta de guardar dinheiro, né? Dessa forma assim. Então, vem, ó, retirou, guardou uma na outra, tá presa a luva, não vai levar contaminação para ninguém. E esse material, eu vou separá-lo, porque é lixo hospitalar, ok? Com a minha luva de procedimento, o que é que eu posso fazer? Retirar agora, me desparamentar, tá? Então, com a minha luva de procedimento, que ela não está suja, eu vou me desparamentar, tá certo? Aqui para você ver. Então, eu não tiro essas luvas. Eu vou tirar primeiro o meu óculos, segurando pela lateral, ó. Retirei o óculos, porque eu vou lavar, desinfetar esses óculos, tá? Então, coloco o óculos lá. Eu não retiro a minha máscara é a última coisa que eu retiro, tá certo? Posso retirar o gorro agora ou não, mas eu vou retirar o que primeiro? O meu capote, que é aí muitas das vezes que nós erramos, né? O técnico de enfermagem erra na hora de retirar o capote, porque ele se contamina. Então, o capote é retirado por trás, ó. Eu puxo o capote, eu retiro o lacinho que tem nele, tá? Puxo. Porque esse capote ele vai pro lixo, então eu posso rasgá-lo. Retirando o capote dessa forma aqui assim, ó, pessoal, sem tocar na parte externa, eu vou tocar por dentro do capote. Toquei por dentro do capote, então, ó, não me contaminei. Tá? E aí, eu junto o capote para eliminá-lo e jogá-lo fora. Ok? E agora, eu posso tirar o meu gorro. Como é que eu posso tirar o gorro? Com as mãos por dentro, ó, do gorro, eu retiro o gorro dessa forma, tá? Por fim, eu vou retirar as minhas luvas de procedimento depois que eu guardar todo o material. Ok? Beleza? Agora, já já a gente se encontra para o nosso terceiro point de aula. Vou fechar a câmera para organizar novamente e eu vou explicar o material um por um a vocês. Tá bom? Só 5 minutinhos. Voltando aqui, galerinha. Voltei aqui com o seu João. O seu João recebeu alta, tá? Aqui, ó. Saiu de alta. Já tirou até a traqueostomia dele. Tá bonzinho. Só ficou com a boca um pouco defeituosa, mas ele vai voltar às suas atividades normais. Eu quero agradecer a presença do seu João, porque nos ajudou aqui em nossa aula teórica e prática, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, os instrumentos que nós utilizamos, tá? Para que vocês tenham habilidades e reconhecê-los quando vocês estiverem em suas práticas. Então, nós temos aqui a sonda de aspiração, como eu mostrei para vocês.
A sonda de aspiração também ela é utilizada como sonda de alívio da dieta, tá? Paciente que, aliás, de diurese, né? Paciente que precisa fazer a retirada de urina por um exame ou bexigoma, então é utilizado esse tipo de sonda também, se for o caso, tá? Então, essa aqui é uma sonda de aspiração número 10, aliás, número 18, que é para adulto, tá certo? Então, ela é dessa forma aqui, assim. Ela é instalada para aspiração no látex, que é esse aqui que eu te apresentei a vocês, né? O látex, tá? Então, você vai instalar ela aqui, ó, nessa saída do látex. Uma vai ser no vacômetro, onde vai ser aspirado o material, né? E aqui você vai instalar a sonda, tá? Essa parte verdinha dela é instalada aqui. E aí, aqui, é por esse lado aqui que o paciente recebe a aspiração, tá certo? Então, eu mostrei vários tipos de aspiração, narina, boca, né? E tinha traqueostomia. Na verdade, isso aqui é um laríngeo, né? Uma máscara laríngea, né? Então, eu posso utilizar, ó, dessa forma aqui, ó, se for o caso, na traqueostomia, né? Até o final da traqueostomia. E quando eu falo de você fazer os movimentos circulatórios, é esse movimento que você faz com as mãos. Olha. Na retirada, você faz esse movimento aqui, tá? Para vocês verem mais dinamicamente, ok? O tubo orotraqueal que o paciente estava utilizando, que o paciente estava entubado, é esse tubo aqui. Ele é utilizado para entubar o paciente, tá? É colocado na boca do paciente por por esse lado aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa é a entrada, essa aqui é a saída, onde o paciente vai respirar por essa saída aqui. Seja no aspirador, pelo ambu, tá? Então, é por esse lado. É assim que é entregue ao médico pelo enfermeiro. Na hora da intubação, o enfermeiro entrega dessa forma aqui. Isso aqui entra na traqueia do paciente, chegando até a cavidade, né? Estacionada ali na saída da traqueia, no tubo traqueal, tá? Do paciente. E ele é preso aqui por esse balão de ar que vai ficar lá, ó, na extremidade da traqueia, tá certo? No condutor, né? Então, aqui no flush é inserido, bombardeado um líquido, ar, na verdade, né? Com uma seringa de 20 ml, o médico coloca de 5 a 6 ml, vai depender da conduta dele. Então, ele instala dessa forma aqui, ó. Ar, né? Porque esse flush está com o material aqui, a gente não está conseguindo. Então, coloca aqui, ó. E isso aqui, ele vai encher lá dentro, de forma que vai ficar preso, né? Na traqueia do paciente e não vai sair. Então, esse aqui é um tubo orotraqueal, tá? Também, na conduta de aspiração, vocês vão precisar fazer a aspiração aqui, ó, nessa saída, onde você vai colocar o instrumento de aspiração, que no caso é a sonda, e você vai fazer esse movimento para aspirar, tá? Você pode fazer assim, assim e assim, porque nesse caso aqui, esse tubo, como ele é extenso, ele promove assim, uma habilidade de ficar muito fluido, tá? Então, você precisa retirar bastante. E aí, na hora de retirar, você nunca retira dessa forma, para não ficar balançando e te contaminar. Você sempre vai retirar dessa forma que eu ensinei, tá? A conduta é essa. Vou fazer dessa forma aqui para que você visualize melhor. Enrolei todinho nos meus dedos, tá vendo? Tá tudo enroladinho, ó. Certo? Ok? O óculos de proteção que você encontra nas unidades de farmácia, que você pode ter o seu particular. Lembrando que após o uso você tem que lavar com água e sabão, né? E descontaminar o seu óculos, tá? A seringa também é utilizada quando você está com uma pessoa para te ajudar na aspiração. Então, na hora de colocar a ABD, você pode colocar a ABD aqui na seringa, tá?
que a pessoa vai estar segurando, aspira o ABD. E tem uma outra prática também que os fisioterapeutas fazem, que é colocar, estilar um pouco de ABD, uma seringa, ó, dentro do tubo orotraqueal e imediatamente vir com a sonda de aspiração, retirar esse fluido. Para quê? Porque às vezes tem uma secreção muito endurecida, muito espessa, né? Aí ele coloca um pouquinho de líquido de ABD ou solução fisiológica para ela amolecer. E aí, com a ajuda, né, da sonda, eu vou retirar com melhor precisão, melhor eficiência, tá bom? Ok? Dúvidas? Vamos lá? Dúvidas? Alguém com dúvidas? O que é que acharam? Gostaram? Querem treinar mais? Porque esse tipo de aula só deixa você com mais desejo de fazer pessoalmente, né? Porque é uma conduta que talvez aqui ninguém tenha visto. Alguém aqui aprendeu esse sala de aula? Quem já sabia aspirar paciente? Gabriele não sabia, mais alguém? Eu já passei desse, professora, já. Hã? Eu já trabalhei com a paciente que tinha que aspirar ela, cada momento, cada hora e hora. Mas você aprendeu como fazia em sala ou aprendeu lá na luta? Não, aprendi em sala, antigamente, mas mudou muita coisa. Não era dessa forma que a senhora ensinou, não. E era. Foi mesmo. Ah, pois. E aí, pessoal? É o seguinte, essa aula, gente, ficou gravada. Nós vamos repassar essa aula para vocês. E eu vou passar agora em PDF materiais bem legais para vocês de oxigenoterapia, aspiração de vias aéreas, os protocolos do POP, tá? São materiais que eu peço que vocês não demandem para ninguém. Vocês pagaram por eles, vocês pagaram por essa aula, então pertencem a vocês, tá bom? Fico muito feliz de você estar aqui acreditando em você, acreditando na professora que está aqui do outro lado, passando um pouco, né, de conhecimento aqui do outro lado da telinha, nessa chuvinha boa, né, que vocês estão aí em casa, mas eu estou ouvindo daqui, do meu apartamento, a chuva lá fora. E eu fico muito feliz em saber que vocês estão comprometidos em aprender cada vez mais, tá bom? Erika Mann também está perguntando, né? Sim, a aula vai ficar gravada, ela fica gravada no YouTube, mas nem todo mundo tem acesso, só vocês que vão receber o link, tá certo? Tem um sistema lá que meu marido que grava e manda para vocês. Assim como vocês receberam no privado a aula de hoje, né? O link, vocês também vão receber no privado o material que pertence a vocês. Tanto a aula gravada como esses materiais em PDFs, tá bom? Ok? Beleza? Então vamos lá, que no WhatsApp já já eu vou colocar para vocês em PDF o material de hoje. Tá? Fico muito feliz com o aprendizado que nós tivemos hoje e com a presença de cada um de vocês. Eu almejo para que vocês realmente tenham uma conduta do aprendizado. E a nossa próxima aula prática, na semana que vem, será de feridas. E aqui nós vamos realizar o desbridamento de feridas, vamos fazer um processo de agudização bem legal e bem baratinha. Então, se você tem interesse em fazer, ela será apenas R$ 10, tá certo? R$ 10 na próxima aula, é uma conduta que eu já faço em outros módulos também, então ela fica bem baratinha para você na próxima aula. Já garanta a sua participação, que vai ser bem legal. Se você tiver massinha de modelar em casa, você separa e você pode treinar aqui comigo também, tá bom? Marlene levantou as mãos. Pode falar, Marlene. Marlene? Acho que foi sem querer, né? Ângela, pode falar. Foi sem querer, professor. Tá bom. Então escondam as mãos. Gostou, Ângela? Gostei, professor. Sua aula é top.
Não posso falar muito, não, senão vão dizer que eu babo. Ah, pois, viu? Pois tá bom, queridos, a gente se encontra, viu? Lá no nosso WhatsApp, que eu vou mandar os materiais para vocês ainda hoje. Beijo, qualquer coisa me chame no privado. E hoje ainda eu já vou abrir a turma da próxima semana, que é de feridas online aqui também, bem legalzinho, para você ter uma, né, tipo assim, conhecer o processo de ferida e cicatrização, tá? Beijos, ótima noite, fiquem com Deus.